Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. E antes de começar o caso de hoje, já curte o vídeo, assim me ajuda muito na divulgação, e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Agora, bora pro caso de hoje. George Jonas Tenney Jr. nasceu em 21 de outubro de 1929 em Alcolu, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde o menino, que na altura do caso tinha 14 anos, morava com os pais, os irmãos John, de 17 anos, Charlie, de 12 anos, e as meninas eram Catherine, de 10 anos, e Amy, de 7 anos. Segundo os irmãos, o George era um menino sociável que reunia amigos para cantar junto com o rádio no quintal. O pai do George trabalhava em uma serraria e a família vivia em uma casa fornecida pelo seu patrão. Alcolu era uma cidade pequena de classe trabalhadora onde imperavam as leis de Jim Crow, que eram leis estatuais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos da América. Isso entre 1870 a 1960. Ou seja, naquela época era lei que a comunidade negra vivesse separada dos brancos. Existia bairro de brancos, bairro de negros, igrejas de brancos, igrejas de negros, escola de brancos, escola de negros, e enfim, estava tudo dividido. O problema desta lei não estava exatamente no facto dos brancos viverem separados dos negros, até porque nenhum negro respira branco, mas é que essa lei foi criada por pessoas racistas que achavam que os negros não eram dignos de viver numa mesma sociedade que os brancos. Então, de certa forma, as cidades, ou seja, o lado negro, tinha sempre menos direitos, tinham sempre menos condições de vida, tinham sempre menos oportunidades, enfim. Em 23 de março de 1944, o George, acompanhada da sua irmã mais nova, Amy, estavam na ferraria a observar algumas vacas que estavam aí próximo. Foi quando duas meninas brancas, que eram Beth Bniker, de 11 anos, e a sua amiga Mary Emma, de 8 anos, passaram por eles andando de bicicleta e elas estavam à procura de um tipo de flor específica. Quando as meninas viram o George e a Amy, decidiram perguntar se eles não sabiam de um local onde elas poderiam encontrar aquele tipo de flor. Eles disseram que não conheciam e as meninas continuaram a sua viagem. Segundo a Amy, aquele dia foi inesquecível, tudo porque eles nunca tinham visto crianças brancas a frequentar o lado negro da cidade, então eles ficaram assim meio que admirados a ver aquelas meninas por lá. Mais tarde, as meninas não retornaram para casa e as pessoas já começaram a procurar por elas, e os corpos delas só foram encontrados no dia seguinte por um homem chamado Francis Batson. A Mary tinha uma laceração de 5 centímetros acima da sobrancelha direita e uma laceração vertical sobre a esquerda. Ambas eram irregulares e profundas, e havia um buraco direito na cavidade craniana até o outro lado da testa. O osso frontal, logo acima da órbita direita, estava quebrado. Havia também duas áreas laceradas e com hematomas no topo da cabeça que pareciam ter sido causadas por um martelo. Havia uma fratura exposta do crânio abaixo de cada uma delas. Já em Beth, havia evidências de pelo menos 7 golpes na cabeça, os quais, como os ferimentos de Mary, pareciam ser produtos de um instrumento pesado e com uma ponta pequena e arredondada, com tamanho aproximado de um martelo. Alguns desses golpes apenas fraturaram o crânio, enquanto 2 deles criaram buracos bem definidos no crânio. A parte posterior do crânio estava tão danificada que parecia uma massa de ossos esmagados. O médico legista notou que não havia sinais de violência sexual no corpo de Mary. Havia algum inchaço na genitália de Betty e um ligeiro hematoma, mas o ímã de ambas as meninas estava intacto, de acordo com o relatório. Segundo Francis Batson, que foi o homem que retirou o corpo das meninas dessa vala, ao redor daquela vala, apesar da grande brutalidade que as meninas sofreram, não tinha muito sangue. Essa vala onde as meninas foram encontradas estava no lado negro da cidade e a casa mais próxima dessa vala era a casa da família Stinney. Então, o George, de 14 anos, e seu irmão mais velho, John, de 17 anos, foram imediatamente presos, suspeitos de serem os autores do crime. Então, as evidências que eles tinham contra os meninos era o facto da casa deles serem muito próximas do local onde as meninas foram encontradas e também uma grande evidência de crime, que era nos Estados Unidos, e a cor da pele deles. Eles eram negros. John foi solto em pouco tempo, mas o George continuou na mão dos policiais. E eu fiquei meio que inquieta se o único motivo pelo qual a polícia decidiu prender o George e o irmão é pela casa deles ser próxima do lago e eles serem negros. Por que decidiram soltar o mais velho e acusar o mais novo? Mas ao que parece, George teria comentado que tinha visto as meninas um dia antes
Acredito que é por conta disso que a polícia achou conveniente colocar mais pressão sobre o George, sendo que ele já tinha algum contato com as meninas. E lá na delegacia, ele foi interrogado por policiais brancos, sem a presença de um responsável, muito menos de um advogado. Após 1 hora de interrogatório, a polícia disse que ele teria confessado o crime e ele tinha dado 2 confissões. Numa, ele disse que uma delas caiu na vala e ele tentou ajudar e elas começaram a lhe agredir porque elas pensaram que ele queria fazer uma outra coisa. Então ele agiu em legítima defesa e eles matou. Numa outra versão, o George supostamente disse que ele tentou abusar sexualmente de Beth, mas a Mary tentou defender a amiga. Ele ficou impaciente e matou as duas. Na primeira versão, que supostamente o George contou, a arma do crime era um pedaço de ferro. Na segunda versão, a arma do crime seria uma estaca de ferrovia. Tirando essa confissão que os policiais disseram que o George fez, não foi encontrado nenhum documento de confissão assinado pelo George. Além disso, não havia nenhuma evidência física que confirmasse toda essa história. O julgamento ocorreu em 24 de abril de 1944 no Tribunal do Condado de Clarendon. O julgamento durou 3 horas. Em apenas 10 minutos, o júri, composto inteiramente por homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença, que era a morte na cadeira elétrica. O advogado de George, que foi indicado pelo Estado, se chamava Charles Ploundon, e esse homem, que era advogado de defesa de George, não contraindicou, não convocou testemunha, nem recorreu à sentença. A única coisa que ele disse foi: ele é novo demais para receber pena de morte. E o mais engraçado é que se ele recorresse à sentença, seria o suficiente para adiar o julgamento, adiar a execução, sei lá, mas ele não fez nada disso. É como se ele tivesse simplesmente a cumprir formalidade. Depois da sentença, a família, junto com uma organização dos direitos dos negros daquela época, escreveram ao governador um apelo. O governador, que na época era Olin Johnson, negou a revogação da sentença e respondeu na época aos parentes. Seria interessante para vocês saber que George Stinney matou a Mary porque ela estava a tentar proteger a amiga. E por fim, matou a Betty e estuprou o cadáver. 20 minutos depois, voltou para voltar a estuprar o cadáver de Betty, mas não o fez porque o corpo estava muito frio. Isso tudo foi confessado por ele. Esse aqui era um boato que corria muito na época de que o George teria praticado sexo com o cadáver da Betty, mas, segundo o relatório, segundo aquilo que foi a autópsia feita no corpo das meninas, não houve violência sexual. A genitália da Betty estava ligeiramente inchada e com hematoma, mas o ímã dela estava intacto. Esse boato de que o George teria praticado sexo com o cadáver, obviamente era mentira. Então, no dia 16 de junho de 1944, o George foi executado no complexo de Columbia. O George ficou trancado numa cela sem o direito de ver a família por 80 dias, desde o dia que as meninas morreram até o dia da sua execução. E ele não tinha direito de ver a família nem sequer participou no dia do seu julgamento. Durante esse todo o tempo, a família só lhe viu uma única vez em uma única visita. Então, às 19h30 do dia 16 de junho, o George caminhou até a cadeira elétrica com uma bíblia debaixo do braço. A cadeira elétrica era projetada para pessoas adultas e para ele poder chegar até o capacete, foi preciso colocar livros no assento. O interruptor foi acionado e os primeiros 2.000 volts atravessaram seu corpo. O George teve uma convulsão e a máscara, que era grande demais, caiu do seu rosto, tornando visíveis as queimaduras de 3º grau em seu rosto e cabeça. E notavam-se também as lágrimas que caíam do seu rosto. Foram necessárias 3 descargas até ele ser declarado oficialmente morto. Isso 4 minutos após o início do procedimento. O George foi a pessoa mais jovem a ser condenada à pena de morte nos Estados Unidos. Depois do George ter sido acusado de matar aquelas meninas brancas, o pai do George foi demitido, então eles tiveram que abandonar a casa e após a execução de George, eles saíram da cidade por medo de represálias. Mas eles estavam sempre à procura de evidências que comprovassem a inocência de George, porque eles tinham plena certeza que o George estava a ser injustiçado por conta da cor da pele. E durante muitos anos, todo o processo do George geraram várias controvérsias. Um historiador chamado George Freeson começou a investigar o caso em 2004, após um pequeno artigo no jornal local que lhe lembrou do assunto. O trabalho do historiador chamou a atenção de Steve McKees, que assumiu o caso da família Stinney. Em outubro de 2013, o advogado junto da família mandaram solicitações ao promotor do condado pedindo anulação da pena. O advogado alegou que não houve justiça neste caso e o George morreu como inocente.
Nessa época, os pais do George, o irmão mais velho, já tinham falecido e só estavam os 3 irmãos mais novos, que eram Charles, a Catherine e a Amy. Em um tribunal em janeiro de 2014, os advogados apresentaram as suas alegações pedindo anulação da pena. Primeiro é que o processo de investigação não durou mais do que um dia e com base em supostas confissões que o George fez à polícia, que era toda branca, ele foi julgado. Não foi encontrado nenhum documento da confissão do Stinney, então era somente a palavra dos policiais, até porque depois dessa confissão, o Stinney negou ser o autor do crime. O advogado do George Stinney, que também era branco, não fez quase nada para defender o Stinney, nem ao menos tentou adiar o julgamento. O julgamento durou apenas 3 horas e 10 minutos foi o suficiente para o tribunal analisar e condenar o miúdo de 14 anos à pena capital. A Amy afirma que estava com o Stinney quando os assassinatos ocorreram, ou seja, o Stinney tinha um álibi. E essa evidência não foi apresentada em tribunal pelo advogado em 1944. E naquele mesmo tribunal, os advogados apresentaram uma nova evidência, que era o depoimento de Francis Batson, que foi o homem que encontrou o corpo das meninas naquela vala. E segundo o depoimento que ele deu, e eu já disse isso no princípio, ele encontrou os corpos na vala, mas não tinha muito sangue ao redor. E pela forma que elas foram brutalmente espancadas, deveria haver mais sangue. E essa evidência indicava que aquela não era a cena do crime. As meninas foram mortas noutro local e foram transportadas para aquela vala. E um menino como George, que pesava 40 kg, não conseguiria carregar 2 cadáveres por 400 km ou mais. Ao passo que um assassino branco saberia que se ele despejasse as meninas no lado negro da cidade, certamente uma multidão cega e enfurecida ia tentar culpar o primeiro negro que passasse por eles. Wilford Hunter, que também esteve na prisão com o George, testemunhou que o George havia lhe contado que foi forçado a confessar o crime e que ele não tinha feito nada. O George chegou a perguntar por que eles me matariam por algo que eu não fiz. Essa tentativa de anular a pena tem encontrado várias resistências por parte da população branca de Alcolu. Uma moradora da cidade chamada Sid Duke disse ao jornal local em janeiro de 2014 que na véspera dos assassinatos, George teria dito a ela e uma amiga o seguinte: se vocês não derem fora daqui e vocês voltarem, eu vou matar vocês. Mas membros da comunidade negra de Alcolu dizem que é improvável que uma cidade segregada como aquela, naquela época, qualquer criança negra ameaçasse uma criança branca sem que houvesse repercussões e retaliações. A Amy ainda diz que as únicas crianças brancas que ela já viu na cidade eram aquelas 2 meninas. E ela nunca esqueceria se ela tivesse visto mais uma outra. Então essa história de que ele ameaçou uma pessoa branca, não fazia muito sentido. Outro morador local que tinha 15 anos na altura disse que George era conhecido por ser brigão. O pessoal está usando essas expressões muito brasileiras, tipo brigão, porque os sites que eu pesquisei era uma tradução brasileira, mas tipo em português angolano já, ele era uma pessoa muito confusionista, era malandro, gostava de lutar, etc. Em 1995, Hamilton, que foi professor do George no 7º ano e também era negro, afirmou que o George era uma pessoa de temperamento muito forte e que havia brigado com uma menina na escola e teria cortado ela com uma faca. Os irmãos de George Stinney afirmam não conhecer esse George brigão, esse George confusionista, lutador, que gostava de ameaçar as pessoas. A Amy acusa o ex-professor de Stinney de mentiroso e que Stinney não era uma pessoa briguenta e nunca tentou esfaquear ninguém. A família da Betty, que foi uma das vítimas, foi contra o pedido de anulação da pena. As sobrinhas de Betty, Frank e Charlie, afirmaram: parece um pobre garoto negro que foi atropelado pelas pessoas brancas, mas não foi assim. Ela ainda disse: ficamos contrariados com o facto de que George tenha sido executado tão jovem, mas assim era a lei da época. Segundo as minhas pesquisas, naquela mesma época, um pouco antes do assassinato da Betty e da Mary, um menino branco de 16 anos foi condenado a 20 anos de prisão por estupro e assassinato. E acredito que para esse homem, esse menino branco, houve mais do que uma sessão de julgamento, provas mais claras de que ele cometeu o crime e ainda assim ele teve uma pena mais leve em relação ao George. Era a lei da época para quem? Para os negros? John Douglas, ex-agente do FBI e especialista em traçar perfis criminais, diz em seu site que, sem sombras de dúvidas, o caso deveria ser reaberto. Ele escreveu: George era negro, as 2 garotas eram brancas, nenhuma das vítimas sofreu abuso sexual, nenhum motivo plausível foi apresentado no tribunal.
E como eu disse para vocês, o Stinney supostamente contou duas versões. Uma em que ele tentou ajudar e foi agredido, então agiu em legítima defesa matando as meninas. E a outra em que ele tentou estuprar a Betty e matou as duas com uma estaca de ferrovia. E segundo os advogados da família Stinney, a segunda história foi acolhida pelo facto de que a cena do crime da segunda história corrobora melhor com os factos, sendo que o primeiro contato que ele teve com as meninas foi na ferrovia. Eles ainda afirmaram que provavelmente o Stinney não teria lhes contado história alguma e que esses policiais brancos teriam colocado várias suposições ao George e ele simplesmente respondia sim senhor, sim senhor, sim senhor. A juíza que estava a cuidar do caso era Carmen Mullen. Ela ressaltou que o trabalho dela não era estabelecer a culpa ou a inocência de George, mas determinar se ele recebeu ou não um julgamento justo. Ela afirmou que o processo judicial contra o George Stinney esteve repleto de violações fundamentais e constitucionais a um processo regular. Ela ainda disse que não lembra de um caso em que tenha havido tanta injustiça. Como vocês podem ver, todo o processo de investigação do caso geraram controvérsias. Contudo, em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois da sua execução, a justiça, por meio da juíza Carmen Mullen, anulou a condenação de George. Isso fez dele apenas um suspeito, já que um novo processo seria necessário para provar ou não a sua culpa. Apesar da juíza não desconsiderar a hipótese de George Stinney ter cometido o crime, concluiu pela análise dos fatos ser provável que a confissão dele tenha sido conseguida através de meios coercivos, decidindo assim pela anulação da sentença anterior. As sobrinhas de Betty mostraram-se indignadas com a decisão e disseram: "Todos sabemos de que forma e quem matou Juni, crescemos com isso." Os irmãos de George ficaram felizes com a decisão. Eles afirmaram que apesar disso não mudar o passado, ao menos limpa o bom nome do irmão. O caso George Stinney inspirou o filme Carolina Skeletons, em 1991, dirigido por John Erman. E também tem factos paralelos com o filme A Espera de um Milagre, que foi parcialmente baseado no livro de Stephen King. Até os dias de hoje não sabe ao certo quem realmente assassinou Beth e Mary, que também foi um acontecimento trágico para os Estados Unidos e para o mundo. E claro, essa pesquisa foi uma das pesquisas mais difíceis e dolorosas que eu fiz, né? E é óbvio, porque sou negra. Do tipo assim, eu tive que ser muito imparcial. Eu lutei bastante para ser imparcial nesse caso. Tanto que eu trouxe aqui informações contrariando a inocência de George também. Eu fiz os possíveis de trazer todos os detalhes possíveis do caso, sem omitir nada. Enfim, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar bastante like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. E partilhar com os teus amigos que também gostam de casos de investigação criminal. É isso, pessoal. Beijos, até o próximo vídeo.